nosotros hemos decidido y firmes estaremos en tu palabra, oh Dios, Uma paz do en Senhor tu Jesus, palabra, a paz que Dios, excede todo entendimento. E quero de imediato Y quiero ya empezar agradecer a Deus agradeciendo a Dios pela oportunidade que Ele nos dá por la oportunidad que Él está nos dando de estar nesta nação. de estar en esta nación. E hoje à noite, sobretudo, Y hoy, esta noche, de estar nesta igreja de estar en esta iglesia e conhecer mais uma parte y conocer más una parte más de nossa família, de nuestra familia que em breve y que en breve voltaremos para nossa casa regresaremos a nuestra e casa eternamente, y eternamente todos juntos, todos juntos, brasileiros e chilenos, brasileños y chilenos, pessoas de todas as partes, personas de todas las partes, adorar ao Cordeiro de adorar Deus. al Cordero de Dios. Se você crê nisso, Si diga usted amém. cree en eso, diga amén. Amém. E a minha gratidão Mi gratitud ao pastor al pastor e à pastora y la pastora que tem nos recebido, que tienen nos recibido, e não só na igreja, no solamente acá en la iglesia, mas também tem sido os anfitriões pero que también tienen sido los anfitriones de nossa hospedagem de nesse nuestro tempo. hospedaje en este tiempo. Nós estamos sobremaneira Nosotros estamos mucho honrados honrados e gratos, y gratos porque temos sido tratados porque estamos siendo tratados como verdadeiros príncipes. como verdaderos príncipes. Quero dizer publicamente Yo quiero decirte públicamente que não há palavras que no hay para palabras expressar nossa para gratidão. expresar nuestra gratitud. Por isso, Por eso, a minha oração mi oración é que o Senhor es que el Señor retribua retribúa 100 vezes mais 100 veces toda a más bondade toda la bondad, generosidade generosidad e honra y honra que estamos que recebendo. estamos recibiendo. Podemos dar um aplauso aos Podemos dar un pastores? aplauso al Señor Jesús por los pastores. Muchas gracias. Muchas gracias. Eu vou tentar falar pouco em espanhol. Eu vou tentar falar um pouco de espanhol. Eu vou Muchas tentar gracias, falar um pouco pastores. de espanhol. Muchas gracias, pastores. Estamos muito bendecidos por ustedes. Estamos muito abençoados. Amém. Amém. Eu quero ler com vocês Eu quero ler com ustedes e compartilhar uma palavra e compartilhar uma palavra que o Senhor colocou em meu que o coração. Senhor puso em meu coração, Está no livro de Marcos, que está no livro de São Marcos, capítulo de número 3, capítulo número 3, versículo 1. versículo número 1. Se você trouxe a sua Bíblia, Se você traísse sua Bíblia, pode abri-la comigo. abra comigo. Marcos, capítulo 3, Marcos, capítulo número 3, versículo 1. versículo de número 1. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo número 5, vamos ler del 1 hasta el 5, hasta el 3, perdón. Capítulo 3, versículo 1 hasta el 5. Dice así: en otra ocasión entró en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: ponte de pie frente a todos. Llegó, dijo a otros: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre: extiende la mano. Y la extendió, y la mano le quedó restablecida. Amém? Amém. Meus irmãos, essa palavra que lemos, Mis hermanos, esta es la palabra que leemos, que fala de uma cura que Jesus operou. que habla de una sanidad que Jesús hizo. Mas Esta cura, dentre milhares que ele fez. esta sanidad de entre millares que él hizo, O apóstolo João, por exemplo, el apóstol Juan, por ejemplo, disse que se escrevêssemos tudo dijo que si escribísemos todo que Jesus fez na terra, que Jesús hizo en la tierra, não haveria livro suficiente. no tendría libro suficiente. E ele sigue fazendo. Y él sigue haciendo.
muitos milagres. muchos milagros. Porque Hebreus também diz, Porque Dios también habla, Hebreus também diz, Hebreos también habla, que Ele não mudou. que Él no cambió. Ele é o mesmo ontem, Él es lo mismo ayer, hoje hoy e y eternamente. eternamente. Então eu quero dizer aqui Entonces quiero decirte acá que Ele também vai fazer que Él milagres también nessa va a noite. hacer milagros en esta noche. Mas eu não vim Pero que yo no vení falar dessa cura, para hablar de esta sanidad, ainda que pareça estranho. aunque parezca extraño. Eu ler um livro sobre um texto sobre Yo cura leer un texto sobre sanidad e não pregar sobre y cura. no predicar sobre sanidad. E sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque aqui, Porque aquí, com meus olhos espirituais, con mis ojos espirituales, eu compreendo yo comprendo que talvez a coisa que menos importe que quizás la cosa que menos importa é a cura desse es homem. la sanidad de este hombre. Há muitos segredos Hay escondidos muchos secretos na escondidos tipologia desse milagre. en la tipología de este milagro. A Bíblia diz em Hebreus La Biblia habla en Hebreos que a palavra de Deus que la palabra de Dios é uma espada de dois gumes. es una espada de dos filos. Deixa-me te dizer o que significa isso. Deja decirte o que significa eso. Uma espada de dois gumes Una espada de dos filos tem dois lados que cortam. tiene los dos lados que corta. Assim é a palavra de Deus. Así es la palabra de O Dios. primeiro lado da palavra de El Deus primer lado de la palabra de Dios é o histórico. es lo histórico, Aquilo que literalmente aconteceu. aquello que literalmente sucedió. E quando você lê a Bíblia, En cuanto usted lee la Biblia, você vê um homem curado. usted va a mirar un hombre Esse é o sanado. primeiro lado Esa es la primera parte, da primer espada lado, de dois gumes. la espada de dos filos. Mas Pero- o segundo En el segundo lado, gume el segundo filo é o espiritual. es el lado E espiritual. quando você lê isso, Y cuando usted lee eso, você compreende usted que comprende através dessa tipologia, que a través de esta tipología, dessa figura de esta figura metafórica, metafórica, você lê usted lee aquilo aquello que não está escrito. que no está escrito. O sea, O sea, Nas entrelinhas, entre comillas, há uma lição espiritual. hay una lección espiritual. E isso sim é importante Y nesta eso noite. sí es importante en esta noche. Veja bem, Vea bien, dentro do contexto, dentro del contexto, esse homem este hombre que tem uma mão seca, que tiene una mano paralizada, ressequida, resequida, ele está él está no dia de sábado en un día de sábado dentro de uma sinagoga. dentro de una sinagoga. Vamos contextualizar isso. Vamos a entender eso mejor. Sinagoga Sinagoga seriam sería pequenas igrejas pequeñas iglesias postas na comunidade, puestas en la comunidad, ao passo que o templo al paso que el templo estava em Jerusalém. estaba en É Jerusalén, como se fosse o como si fuera uma extensão da igreja una extensión de la iglesia judaica. judaica. Então esse homem, Entonces este hombre, num dia de sábado, en un día de sábado, dentro de uma igreja, dentro de una iglesia, começa a viver comienza a vivir uma transformação na sua vida. una transformación en su vida. Mas antes de eu falar disso, Pero que antes de yo hablar de eso, quero que você entenda os detalhes. quiero que usted entienda los detalles. A Bíblia diz, La Biblia habla em Gênesis en capítulo 1, Génesis capítulo número 1, 2 e seguintes, del 2 adelante, que o pai trabalhou que el Padre trabajó 6 dias, 6 días, mas no sétimo descansou. pero que en el séptimo día Él descansó. E ao sétimo dia ele chamou Shabá, Y en el séptimo día Él llamó de Shabbat, sábado. sábado. Mas a Bíblia também diz Pero que la Biblia también que dice quando vem o filho, que cuando viene o filho diz, el hijo dice, eu não dijo, faço nada por mim mesmo. yo no hago nada por mí mismo. Tudo que eu faço Todo que hago é o que vejo o pai es lo fazer. que yo veo el Padre hacer. Então, ao passo que lá em Gênesis, Entonces en Génesis o pai descansou, el Padre descansó. mas no Novo Testamento, Pero que en el Nuevo Testamento o pai está operando, el Padre está trabajando, inclusive no sábado. inclusive a los días sábados. E isso os judeus não Y compreenderam. eso los judíos no comprendieron E achavam que era uma blasfema y pensaban que era una blasfema. Jesus operar milagres no sábado. Jesús operar milagros en el día sábado. O que eles não entenderam O que ellos no é entendieron, que o sábado era que el día sábado era uma tipologia do descanso una tipología del descanso que se cumpriu em Jesus que Cristo. se cumplió en Jesucristo. Por isso Jesus não precisava parar Por eso Jesús no necesitaba parar no sábado, en el día sábado, porque ele não se cansava. porque él no se cansaba. Ao contrário, Lo revés, ele disse: él dijo, vinde a mim todos cansados, vinde a mí todos que están cansados, eu os aliviarei. yo lo aliviaré. Sabe o que ele está dizendo? ¿Sabe qué le está diciendo? Eu sou o sábado que você Yo precisa. soy el sábado que usted necesita. O descanso que você El necessita está em descanso que mim. usted necesita está en mí. Amém? Amén. Então os judeus Entonces los judíos ficavam loucos quedaron locos e queriam crucificá-lo. y querían E a crucificarlo. Bíblia diz Y la Biblia habla que eles achavam ocasião que él encontraba ocasiones para matá-lo, para matarlo, porque fazia milagres.
Porque fazia porque milagres hacía milagros no dia de sábado. en el día sábado. Tremendo. Tremendo. Porque ele está Porque Él está ensinando coisas espirituais. enseñando cosas espirituales. Mas aqueles que julgavam ser Pero espirituais que aquellos que jugaban ser espirituales não entendem. no entienden. Sabe o que eu estou entendendo? ¿Sabe qué estoy É entendiendo? que nesse tempo Que en este tiempo Deus vai fazer coisas muito Dios va a espirituais hacer nessa cosas nação. mucho espirituales en esta Mas nación. os naturais não vão Pero compreender. que los naturales no van a comprender. Porque as coisas do Porque Espírito las cosas del Espíritu se discernem no Espírito. tienen discernimiento 1 del Espíritu. Coríntios capítulo 2. 1 Corintios capítulo número 2. Paulo fala sobre 3 tipos de homens. Pablo habla de 3 tipos de hombre. O primeiro é o natural. El primero es hombre natural. O segundo é o carnal. El segundo hombre es el O carnal. terceiro é Y espiritual. el tercer hombre es el E ele diz que o espiritual. natural Y él dijo que el natural só compreende as coisas da terra. solamente entiende las cosas de la tierra. Mas o espiritual Pero que el espiritual a tudo discerne. todo discierne. Tiene Eu un quero dizer para discernimiento. você Quiero decirte a usted que o reino do Espírito que el reino del Espíritu está se movendo sobre essa está nação. moviéndose sobre esta E nación. Deus vai levantar uma igreja Y espiritual Dios va a levantar una iglesia espiritual para acessar o mundo do para Espírito. accesar el mundo del As Espíritu. revelações do Pai para Las esse tempo. revelaciones del Padre en O este movimento tiempo. do Espírito nesse tempo. El movimiento del Espíritu E en este trazer tiempo. resposta ao clamor Y de uma geração. traer respuestas al clamor de una generación. Porque escute-me, Escúcheme. o que o mundo precisa, O que el mundo necesita, o mundo não pode dar. el mundo no puede dar. O que vai transformar o Chile, O que vai cambiar y transformar Chile, clubes sociais não vão conseguir los trazer. locales sociales no van a hacer. Instituições filantrópicas não têm Instituciones filantrópicas tampoco. a resposta La respuesta que essa geração que necessita. esta generación necesita. Sabe o que pode curar a terra? ¿Sabe o que puede sanar la tierra? Somente o céu Solamente el cielo pode transformar a puede terra. transformar, cambiar la Por tierra. isso Jesus disse, Por eso Jesús na dijo oração do Pai Nosso, a oración del Padre Padre nuestro, nuestro. Padre nuestro, seja feita a tua sea vontade, hecha tu voluntad, assim na terra. así en la tierra, Escute-me, assim na escúcheme, terra, así en la tierra, como no, como en el cielo, como em. como en, Por quê? ¿por quê? Porque o modelo original sempre está no Porque céu. el modelo original siempre está en el Pastor, não cielo. compreendo, me explica. Pastor, yo no estoy entendiendo, me explica. Te explico. Quando Deus chama Moisés Cuando Dios llama a Moisés e diz, aparta Bezaleel, y habla, aparta, saque Bezaleel, eu vou te mostrar o modelo yo voy a mostrarte el modelo de tudo que quero de fazer. todo lo que quiero hacer. Tabernáculo, arca. Tabernáculo, arca. Mas escute só, Pero que escuche bien, a réplica está na terra. la réplica está en la tierra. Porque o original, Porque el original, Bezaleel viu no céu. Bezaleel está viniendo del Sabe cielo. o que eu venho dizer em ¿Sabe Chile? qué viene a decir a usted? Técnicas e métodos Técnicas y métodos eclesiásticos e religiosos eclesiásticos y religiosos não vão transformar esse país. no van a cambiar este país. Porque este são país. métodos e recursos Porque da terra. são métodos e recursos da terra. O que vai transformar essa terra que e vai- trazer um avivamento O que vai transformar e cambiar esta terra e trazer um avivamento são homens e mulheres que se põem de joelho, são homens e mulheres que se põem de rodilha, põem a cara no pó que põem sua cara, seu rosto e no comecem a buscar os métodos e começam a estratégias buscar do os céu métodos e estratégias do para cielo transformar uma para sociedade caída. transformar uma sociedade Se caída. você crê nisso, Se diga você glória a crê, Deus. se você crê nisso, diga glória a Deus. Amém? Amém. Então escute só. Então, escute-me. E nesse tempo Jesus está En este tiempo Jesús está dentro de uma sinagoga, dentro de uma sinagoga no dia de sábado. en el día sábado. E eu quero situar você agora. Quero poner-se usted agora neste texto. Jesus entra na sinagoga. Jesús entra en la sinagoga. Imaginemos que é uma igreja parecida com essa. Imaginemos que sea una iglesia parecida con esta. Os sacerdotes estão aqui. Los sacerdotes están acá. E Jesus entra. Y Jesús entra. E os sacerdotes estão buscando dentro da sinagoga Y los sacerdotes están buscando dentro de la sinagoga Deus. Dios. E não compreenderam Y no comprendieron que Deus que Dios está caminhando lá fora, está caminando allá afuera nas ruas en empoeiradas. las calles con polvo. Então, estão tão distraídos, Están tan distraídos buscando Deus buscando a Dios dentro dos seus conceitos, dentro de sus conceptos que o próprio Deus que el propio Dios está diante deles está delante de e eles ellos não conseguem ver. y ellos no pueden ver. Você está entendendo isso? ¿Me entienden? Quantas são as vezes ¿Cuántas son las veces que Deus envia que Dios envía situações situaciones e nós talvez y nosotros quizás levantamos a mão e dizemos: levantamos las manos y Está decimos, repreendido. está não, reprendido? não está repreendido. No está É reprendido. Deus operando, Pero es Dios que está mas obrando. nós não compreendemos. Pero que nosotros muchas veces no Os comprendemos. fariseus Los fariseos queriam matar querían matar Jesus, Jesús, enquanto, mientras ao que pareça contraditório, lo que parece algo que contradiz, enquanto buscavam a Deus, mientras buscaban a Dios, queriam matar o Filho de ellos Deus. querían matar al Hijo de Dios.
E agora Jesus Y ahora Jesús entra nessa sinagoga. entra en esta sinagoga E por mais incrível que y por pareça, más increíble que parezca, ele não vai para o púlpito. él no va hasta el púlpito. Ele não pega um microfone. Él no agarra un micrófono. Entende-me? Eu sei que Me entende? naquela época não havia microfone. Yo sé que en aquella época no tenía micrófono. Estou contextualizando. Yo estoy trayendo un contexto para ustedes, Sabe para para entender. onde Jesus vai? ¿Sabe a dónde Jesús va? Em busca, En búsqueda, talvez, quizás, do mais improvável que aí está. de lo más improbable que ahí estaba. Talvez aí, Quizás ahí, mais uma vez se cumpre. una vez más se cumple Que Deus vai levantar que Dios va a levantar os que não são, aquellos que no son para confundir os que para são. confundir aquellos que son. E eu creio Y yo creo que eu faço parte que dessa yo geração. hago parte de esta Eu generación. sou um improvável de Yo Deus soy nesse un tempo. improbable de Dios en este tiempo. Amém? Amén. E ele vai até o canto da sinagoga. Y él va hasta el costado, una esquinita de la sinagoga. E quem está aí? ¿Y quién está ahí? Ustedes me desculpam, Perdón, hermanos. que estou tomando bastante Y água. disculpe por estarmos tomando mucha agua. Porque não estamos acostumados com esse tempo seco. Por nosotros no estamos muy acostumbrados con este Então, tiempo seco. Necessitamos muita água. Entonces necesitamos mucha agua. E até isso Y hasta eso é profético es nessa noite. profético en esta noche. Porque águas do Espírito Porque las aguas de los vão espíritus fluir sobre a sua van a vida. fluir sobre tu E eu vida. quero declarar nesse Yo quiero tempo declarar en este tiempo que o tempo de sequidão que vai el acabar tiempo na de sua vida. sequitud va a Que o terminar tempo en tu de vida. sequidão vai Que el acabar na tiempo de igreja sequitud chilena. va a terminar E sobre que la as vida águas do de Chile. Espírito vão Porque las brotar aguas del Espíritu van a comenzar a em fluir. meio do deserto. Y que Em meio do en deserto. medio de los desiertos, Rios de água viva. ríos de aguas Só vivas. quem crê, diga amém. Solamente quien cree, diga amén. Aquele homem está na esquina. Aquel hombre está en la esquina. Está na esquina Está en la esquina não por acaso. no por una casualidad. Está na esquina. Está en la esquina. E no Brasil chamamos margem. Nosotros llamamos en Brasil márgenes. Marginalizado. Marginalizados. Marginal Marginal é alguém es alguien que está fora da margem. que está fuera, al lado de fuera de la margen. Marginal não é um bandido. Marginal no es una persona mala. Marginal ladrão. não é um drogado. Marginal no es un drogado. Marginal é alguém que não faz parte. Marginal es alguien que no hace Está parte, fora da que margem. está fuera de esta margen, Não faz parte do grupo. que no hace parte del grupo. Então o grupo o exclui. Entonces el grupo excluye. Aquele grupo da sinagoga Aquel grupo de la sinagoga o excluiu excluyó a él e o deixou marginal. y dejó a Jack marginal. Mas Jesus vai direto ao encontro Pero dele. que Jesús va directamente Ao encontro al dele. encuentro de él. E como o homem está? ¿Y cómo el hombre está? A Bíblia A Biblia vai falar de 3 verbos va a hablar de 3 verbos que Jesus que Jesús pronuncia ao falar com esse homem. pronuncia al hablar con este hombre. Jesus, quando se dirige a ele, Cuando Jesús se dirige a él, primeiro lhe diz: en primer lugar le dijo, levanta. levanta. Segundo lugar diz: vem. Segundo lugar le dijo, viene. Em terceiro lugar diz: Y estende. el tercer lugar le dice, extende. Você poderia repetir comigo? Usted puede repetir así conmigo, Sem manipulação, só sin por repetir manipulación, mesmo. solamente para que usted pueda repetir. O primeiro verbo é El primer verbo levanta. es, levanta. Vamos fazer bonito. Vamos a hacer de nuevo. No 3. 1, 2, 3. Foi um ensaio. Fue Agora un sim. ensayo, ahora sí vamos. 1, 2, 3. O segundo foi vem. 1, El 2, segundo 3. ven, E o terceiro foi estende. 1, 2, 3. extende. Aí não precisa tradução, eles estão entendendo? Levanta. Vem. E estende. Extiende. Estende. Eu vou falar em espanhol então. Extiende. Levanta. Levanta. Vem. Ven. E extiende. E extiende. Oh, glória Aleluia. a Deus. Eu vou sair de Chile falando todo. Amén. Yo también. Oh, glória. Mas Mas esses verbos en estos verbos me explicam muitas coisas. me explica a mí muchas cosas. Veja, Vean, só pode levantar solamente puede levantarse alguém que está caído. alguien que está caído. Primeira situação desse homem, La primera situación de este hombre caído. está caído. Não está levantado, No está de pie, levantado. está caído. Él está caído. O segundo verbo conjugado é El segundo verbo conjugado es vem para o meio. venga
al medio. Por quê? ¿Por qué? Porque no meio ele não está. Porque en el medio él no está. Ele está à margem, Él está allá en la esquina. no canto. En la esquina. E o terceiro verbo Y el conjugado, tercer verbo conjugado estende. extiende. Por que tem que ser estendido Porque algo? algo tiene que ser extendido. Porque está escondido. Porque está escondido. Sabe como está esse homem? ¿Sabe cómo está este hombre? Em resumo, Resumiendo, sentado ou caído sentado o caído no canto, en la esquina, escondido. 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 Então eu quero dizer para você Quiero decirte algo a usted, que a cura daquele homem que la sanidad de este hombre é só uma consequência es solamente una da consecuencia sua situação. de su situación. Sabe, esse homem, Este hombre, ainda antes de ir para a aplicação da mensagem, aún antes de irnos para la aplicación de este mensaje, quero te dizer que esse homem representa Adão. quiero decirte que este hombre representa a Adán. E alguém pode perguntar, como assim, Y pastor? alguien puede me preguntar, ¿cómo así, pastor? O estado original de Adão El estado original de Adán é de es pé, parado, parado, na presença de en la Deus. presencia de Dios, Não no canto do jardim, no en la esquina del jardín, senão que no centro, sino acá en el centro, exercendo o governo do reino ejerciendo el gobierno del reino e conjugando os 5 verbos que Deus pronunciou para y ele. conjugando los 5 verbos que Dios pronunció a él. Frutifique, Frutifique, domine, domine, sujeite sujeítese todas as coisas. todas las cosas. Ele está no centro, Él está en el centro, exercendo o domínio ejerciendo el do dominio, governo do el céu gobierno del cielo sobre a terra, sobre la de tierra, pé, parado, exposto, expuesto, manifestado. manifestado. Então ele não está caído, Entonces él no está caído, não está no canto no está en la esquina, e não está escondido. él no está Mas escondido, dia pero que un día ele estendeu sua mão él extendió sus e manos tocou onde não y devia. tocó a donde no debía. E a Bíblia se cumpre em Romanos Y la- 6:23. Y la Biblia Se cumpre em se Romanos cumple en Romanos 6:23. 6:23, Que o salário do pecado que é la a paga del pecado es morte. muerte. Quando ele toca o que não devia Cuando tocar, él toca lo que no debía tocar, automaticamente automáticamente sua situação muda. su situación cambia. Você lembra que a Bíblia fala ¿Se acuerda que la Biblia habla que ele e sua mulher, que él y su mujer, olhando um para o outro, mirando uno para el otro, tiveram vergonha tuvieron vergüenza porque estavam nus? porque estaban desnudos? E a primeira atitude que tiveram Y la primera actitud que tuvieron foi sair correndo fue salir corriendo do centro do jardim del centro del jardín para trás de uma árvore, detrás de un árbol, para o canto da sinagoga. para la esquina de la sinagoga. A segunda coisa que fizeram La segunda cosa que hicieron foi pegar folha de figueira fue buscar a la hoja de la higuera e se cobrir. y cubrirse, Ou seja, o sea, esconder. esconderse. E agora esse homem Y ahora este hombre não está mais de pé. no está más parado. Romanos diz Romanos dijo que todos dice foram que todos fueron destituídos. destituidos. Em outras palavras, En otras palabras, caíram. caíron. Assim está esse homem. Así está este varón. O homem da sinagoga El hombre de la sinagoga é uma tipologia de Adão, es una tipología de Adán, que depois do pecado, que después del pecado, depois de tocar com sua mão después de tocar con sus manos onde não deveria, a donde no debería, caiu, cayó, correu para o canto corrió para la esquina e se escondeu. y se escondió. Assim está o homem da Así sinagoga. está el hombre. Mas sabe o que eu venho dizer para Pero você ¿sabe nessa qué quiero noite? decirte para usted en esta noche? O mesmo Cristo Lo mismo Cristo que entrou naquela sinagoga, que entró en aquella sinagoga, que operou o milagre que obró el milagro na vida do homem da mão en la ressecada, vida de este hombre, la mano resequida É o o mesmo paralizada, Cristo. es lo mismo Cristo que está em Gênesis. que está en Génesis. Pastor, não compreendo. Pastor, yo no estoy comprendiendo. A Bíblia diz La Biblia habla que no dia que en el día que isso aconteceu, que eso sucedió, na hora marcada, la hora marcada, na viração do dia, en la viración del día, Deus desceu no jardim, Dios bajó en el jardín, como sempre fazia, como siempre hizo, para ter relação, para tener una relación, um relacionamento un íntimo relacionamiento com íntimo seu filho que con tanto su amava. hijo que él tanto amaba. Escute, quando Deus criou a Escúchame, humanidade, cuando Dios creó la humanidad, não criou uma religião e uma Él no igreja, creó una religión o una iglesia, criou uma família. Él creó una familia. Por isso nós cremos Por eso nosotros creemos que o avivamento que el avivamiento que o Chile precisa que Chile necesita vai começar dentro da sua va a casa, empezar dentro de tu casa, de tu porque hogar. a arca do Senhor, Porque la arca del Señor, el A arca arca del da Señor, aliança, el arca de la alianza, antes de ir para Israel, antes de ir para Israel, foi para dentro da casa de fue para Obed-Edom. la casa de Obed-Edom. E a Bíblia diz Y la Biblia dice que por aí ficou 3 que por ahí meses. quedó 3 3 meses. meses. E tudo prosperou. Y todo prosperó. Só vai funcionar em Israel Solamente va a solucionar
funcionar em Israel. funcionar em Israel. Se funcionar nas Se nossas casas. funcionar, suceder em nossa casa. Se não funcionar em Se nossas não casas, funcionar bem em nossa casa, não vai funcionar na não nação. vai funcionar em Israel. Por isso eu creio Por isso eu creio que um poderoso que aquele avivamento poderoso vai avivamento começar dentro da sua vai casa. começar dentro de sua casa. Altares de adoração vão ser Altares de levantados adoração aí. vão ser levantados aí. Cultos familiares, Cultos familiares. vizinhos se converterão. Vecinos vão se As converter. pessoas que aí entrarem As pessoas quando entrarem vão ser tocadas vão pela ser glória de tocadas Deus. por la glória de Porque Deus. a arca da aliança Porque aí a está. arca de la aliança A está. presença de Deus aí A está. presença de Deus aí está. E aí sim você traz para a E igreja. aí se traz para dentro. E serão E convertidos, serão todos discipulados. cambiados, convertidos e discipulados. enviados às nações. E enviados às nações. Amém. Agora eu estou falando de Adão. Agora estou falando de Adão. E naquele dia na viração, E naquele dia, em la viração, Deus desce. Deus baja E vê que Adão não está aí no e centro. mira que Adão não está no centro. E eu acredito que Deus faz uma E brincadeira. eu creio que Deus está sendo tiste, uma burla. Me desculpe, com muito temor Com digo isso. muito temor eu digo isso. Desculpe. Porque Deus é onisciente. Porque Deus ele é onisciente. Ele sabia tudo que tinha Ele sabia acontecido. tudo o que estava sucedendo. Mas quando chega no Porque jardim, quando ele chega no jardim, ele fala: ele habla: Onde está Adão? aonde está Adão? Me responda uma coisa. Me contesta uma coisa. Você acha que Deus não sabia onde Adão Você estava? crê que Adão, Deus não sabia onde estava Adão? Claro que sabia. Claro que sabia. Agora, Agora, por que ele pergunta onde você está? por que ele pergunta onde ele está? Por que não perguntou Por que não perguntou o que você fez? o que é isso, Adão? Não, ele não pergunta o que você fez, Adão. Não, ele não está perguntando o que é isso, Adão. Ele pergunta aonde você Ele está. pergunta onde estás? Porque Deus está mais preocupado Porque Deus está mais com a preocupado sua posição com sua posição do que com suas do atitudes. que com suas atitudes. Para todo pecado há perdão. Para todo pecado há perdão. Para todo fraco, Para todo flaco, o Espírito pode tornar o forte. Espírito pode transformar e ser um forte. Porque há uma operação de Porque há santificação. uma operação de santificação. Filipenses 1:6 diz: Filipenses 1:6 diz: aquele que em vós começou a boa aquele obra, que começou a boa obra em você, completará até o dia de Jesus completará Cristo. a partir de Jesus Cristo. Então nossas atitudes diariamente estão sendo transformadas. Então suas atitudes diariamente estão sendo O transformadas. problema é O problema é quando nós pecamos quando nós outros pecamos e fugimos de Deus. e huimos de Deus. E Deus nos diz: onde você está? E Deus pergunta: onde estás? Sabe o que Deus quer? E sabe o que Deus quer? Quando nós pequemos, Que quando nós outros pecamos, não fugimos de Deus, não huimos de Deus, mas fugimos para pero Deus. que huimos para Deus. Amém? Amém? Aí Deus chega. Aí Deus chega: Onde está Adão? aonde está Adão? Igual o homem da sinagoga. Lo mismo, igual o homem da sinagoga. Caído, Caído, escondido escondido e descentralizado. e não está no centro. Coberto com folhas de figueira. Coberto de hojas de higuera. E Deus vem e diz: E Deus vem e dijo: o teu método não é tus suficiente. métodos não são suficientes. A tua tentativa Tus tentativas de esconder o pecado, de esconder os pecados, para mim não basta. para mim não basta. E Deus vai E Deus vai e mata um e cordeiro mata um cordeiro e faz roupas de pele. e hace roupas de piel. Sabe o que Apocalipse fala? Sabe que Apocalipse está dizendo? Que o cordeiro foi morto na Que o eternidade. cordeiro foi morto em la eternidade. Então escute-me. Então escute-me. Quem foi que matou Quem Jesus? foi que matou Jesus? Os romanos ou os judeus? Los romanos ou judíos? Nenhum dos dois. Ninguno de los dos. Os meus pecados mataram Mis Jesus. pecados mataram Jesus. Aquela cruz não era de Aquela Barrabás, cruz não era de eles, de Barrabás. de Barrabás, perdão. Era minha Era minha e tua. e tuya. Mas ele escolheu Pero que ele escolheu, ele tomar o meu eligió lugar tomar mi lugar para cobrir a minha para nudez cobrir mi nudez, e para fazer uma obra para hacer uma obra em nossas em vidas. nossas vidas. Agora escute só. Agora escute-me. Jesus entra na sinagoga, Jesus entra na sinagoga, igual Deus quando entrou no jardim. igual Deus quando entra no jardim, Se dirige ao homem que está no canto se dirige al hombre que está na esquina e conjuga o primeiro verbo e conjuga o primeiro verbo e diz: levanta, e diz assim: levanta, levanta. levanta. Ele está dizendo: eu não quero te ver cair. Ele está dizendo assim: eu não quero ver-te caído. Ele não está nem falando da doença. Ele não está nem falando da Ele enfermidade. está dizendo: eu não posso te ver Ele cair. está dizendo assim: eu não posso ver-te caído. Você tem o meu DNA. Você tem mi ADN. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança Você não foi chamado de para Deus. estar caído. O Senhor não te chamou para estar caído. Ezequiel ouve a voz de Deus. Ezequiel escucha a voz de Deus. E ainda que está Aunque está chorando a viuvez de sua esposa, chorando la viudez de su esposo, o Espírito Santo lhe diz: el Espíritu Santo diz: põe-te em pé póngate em e pie falarei contigo. e yo hablaré contigo. Sabe o que é mais interessante nessa passagem? Sabe que lo que é mais interessante neste passagem? Que o próprio Espírito Que o diz: próprio Espírito diz: põe-te em pé e falarei contigo. póngate em pie, póngate parado que yo hablaré contigo.
Mas ele não se levanta. pero que ele não se põe em pé. A Bíblia diz, e entrou em mim A Bíblia habla, entonces entrou em mim o Espírito do Senhor el Espírito del Señor e me pôs de e pé. me puso em pé. Sabe por quê? ¿Sabe por quê? Porque a única coisa que pode nos pôr de pé Porque a única coisa que pode nos poner em pé é a graça. é a graça. Não há mérito nisso. Não há mérito. É graça. É graça. Para que nenhum homem Para se que glorie, nadie se glorie, mas que ele receba pero que toda a ele honra e toda a reciba glória. toda a honra e a glória. Amém? Amém. O segundo verbo. O segundo verbo. Agora o homem já está de pé. Agora o homem já está em pé. Vem Viene para o meio. para o meio. Jesus está dizendo, Jesus está dizendo. ainda não falou da doença. Aún não está falando da enfermidade. Eu quero te Eu reposicionar. quero te reposicionar. Eu quero você no Eu centro quero você no centro da minha de vontade. minha vontade. Porque a minha Porque vontade minha vontade é boa, é buena, agradável agradável e perfeita. perfeita. Uau! Uau. Xaramancolossocota, brastubicalamarai. E por fim o homem, E por fim este homem que agora que agora está de pé. está em pé. Eu sinto uma atmosfera. Eu sinto na atmosfera. Escute, Escute-me. ele está de pé e no centro. Ele está em pé e no centro. Mas agora, Pero que agora o terceiro verbo o terceiro verbo estende. extiende. Por que ele não estendeu? Por que ele não extendió? Por que ele escondia? Por que ele escondia? Porque sua mão é seca. Porque sua mão é paralisada, ressequida. Quantos Quantos estão aí dentro da igreja estão acá dentro da igreja com as mãos secas? com as mãos paralisadas? Por quê? Por quê? Porque tocaram onde não deviam. Porque Tocaram onde não deviam. tocaram aonde não devia. Fizeram o que não deviam. Fizeram o que não devia. E agora escondem. E agora estão escondidos. Sabe o que o Espírito Santo fala ao Sabe meu que o coração? Espírito Santo está abrindo meu coração? Não é tempo de escondermos, Não é tempo de escondernos, senão de e confessarmos. sim de confessarmos. Porque a Bíblia diz Porque a Bíblia diz que aquele que que confessa aquele que e se confessa arrepende e se arrepende alcança misericórdia. alcança É misericórdia. tempo da igreja É chilena tempo da igreja chilena não ficar no canto não escondendo, quedar na esquina escondida, senão vir para o centro sino e venir ao expor centro e expor e expor sua fraqueza. tus flaquezas. Então Jesus Entonces poderá Jesus operar uma grande obra. poderá obrar um grande milagre. Por isso ontem na praça, Por isso anteontem, ayer em la plaza, quando vi o pastor Adolfo, jueves, quando miramos o pastor Adolfo, todos estavam ali muito alegres, cantando. allí en la marcha todos estavam alegres, Estava muito cantando, bom. estava muy bueno. Quando o pastor pegou o De microfone, repente o pastor Adolfo agarra o micrófono fez algo tremendo. e ele hizo algo tremendo. Quando ele fez isso, Quando ele hizo isso, eu não falei isso para ele ainda. eu não falei isso para ti, pastor. Baixou uma presença de Deus tremenda. Bajou na presença de Deus tremenda. Veio um temor Vem tremendo. um temor tremendo. E no pó, E no polvo, todos se puseram de joelhos. todos se puseram de rodillas. E através da oração do E pastor, através da oração do pastor, houve uma confessão de pecados. tuve uma confissão de pecados. Pedido de perdão da Pedido de igreja. perdão da igreja. Escute, Escute, por não estar posicionada. a igreja não está posicionada. E quando ele fez E isso, quando ele hizo isso, a glória de a Deus glória de Deus tomou conta daquele tomou ambiente. conta daquele local. Assim como, daqui a alguns minutos, daqui a alguns minutos, a glória de Deus a vai entrar glória de nesse Deus lugar. vai entrar neste lugar E vai reposicionar e vai você. reposicionar Vai você, recentralizar vai você. recentralizar você, Vai colocar você de pé. vai poner-te em pé, Porque esse é o tempo porque este é o tempo onde Ele quer usar você onde Ele quer usar-te para um poderoso para avivamento. viver um poderoso avivamento. Amém. Amém. Agora, a Agora, palavra. a palavra, E eu estou terminando. eu já estou terminando. Agora escute. Agora escute-me. Nunca acredite Nunca creia quando um pregador quando o predicador diz que está acabando. diz que já está terminando. Não é verdade. Não é verdade. Outra coisa. Outra coisa, Quando nós convidamos você para vir à frente, quando nós outros invitamos você para vir aqui é à só para frente, aparecer é solamente para aparecer que está acabando. que já está terminando. Ainda não está acabando. Aún não está terminando. Pelo menos no Brasil. Pero quizás em Brasil solamente. Amém. Amém. Mas eu quero ser respeitoso Pero ao que eu horário. vou ser respeitoso ao horário. E por isso quero dizer para você Por isso quero dizer-te que quando esse homem agora, que quando este homem agora, de pé, parado, recentralizado, recentralizado, e estende a sua mão, extiende sua mão, a Bíblia a Bíblia não vai dizer não vai dizer que Jesus o cura. que Jesus o sana. Não. Não.
A palavra no original. La palabra en el original. Inclusive na Bíblia em português. Inclusive en la Biblia en portugués. Diz assim: Dice así. Ele estendeu a sua mão Él extendió sus manos e foi y fue completamente completamente restaurado. restaurado. Porque não se trata da cura Porque no se trata de la sanidad somente. solamente. Sabe o que Deus fez aí? ¿Sabe que Dios hizo ahí? Uma obra de Una restauração. obra de restauración. Assim como Así como Jesus naquela cruz Jesús en aquella cruz restaurou o homem caído. restauró el hombre caído. Assim como Jesus Así como Jesús restaurou o homem da mão ressecada. restauró lo hombre de la mano resequida. Jesus me mandou aqui para dizer Jesús me traíste acá para decirte que Ele está que Él restaurando está restaurando a igreja la chilena iglesia nesse tempo chilena en este com tiempo poder e con autoridade. poder y autoridad. Amém? Amén. Escute só, Escuche, esse homem agora este hombre ahora está completamente restaurado. está completamente restaurado. E assim, Y así ele pode glorificar o seu Él Deus. puede glorificar a su Dios. Porque da maneira que estava antes, Porque la manera que él estaba antes não podia cumprir o seu no propósito. podía cumplir con su propósito. Porque estava Porque él descentralizado. estaba descentralizado. Deus só poderá usar Dios solamente podrá usar pessoas que estão disponíveis personas que están disponibles para ouvir a sua voz. para escuchar la voz. Quando Ele chama e diz, Cuando él llama y dice, vem. cuando él llama y dice, venga. Muitas vezes, Muchas o veces Espírito Santo nos chama el Espíritu Santo nos llama e diz, vem. y dice así, venga. Quantas vezes você não passou por alguém na rua ¿Cuántas veces usted ya pasó por alguien en la calle e o Espírito Santo falou ao seu y el coração, Espíritu Santo habló en tu corazón? fale do meu amor, Hable de mi amor. ore por ele, Ore por él. ore por ela, Ore por ella. dê um abraço nele. Dê un abrazo en E él. você disse, Y usted dijo, ah, isso é coisa da minha no, esa cabeça. es cosa de mi cabeza. Não, não era coisa da sua cabeça. No, no era cosa de tu cabeza. Era o Espírito Santo Era el Espíritu Santo dizendo, vem diciendo, ven, para o meu fluir, ven para mi fluir. vem para o meu Ven para sobrenatural, mi sobrenatural. venga para mi sobrenatural. Vem Ven, me representar na me terra. representar en la tierra. Vem ser Jesus para Ven alguém. ser Jesús para alguien. Ei, Hey, o Senhor está levantando el uma Señor igreja está levantando una iglesia totalmente restaurada. totalmente restaurada. Os dons, Los dones dos 5 en los ministérios, 5 ministerios. na La frutificação. frutificación. Sim, nós cremos Sí, nosotros que a creemos mais poderosa igreja de todos os que es más tempos poderosa iglesia de todos los está tiempos. se levantando Está na se última hora, levantando en la última hora. ainda antes que toque Aún antes que toque a última la trombeta, última trompeta, haverá uma grande colheita habrá una grande cosecha. que todo Chile Y saberá todo Chile saberá que só o Senhor é que Rei, solamente el Señor es Dios. para a glória de Deus Para Pai. gloria del Padre. Amén. Amém. Amén. Quando perdemos nossa posição, Cuando nosotros perdemos nuestra posición, começamos a nos distrair. comenzamos a nos distraer. Quando perdemos o centro de Cristo. Cuando perdemos la centralidad de Escuta, Cristo. preste atenção agora, eu estou finalizando. Preste atención ahora, por favor, yo ya voy a terminar. Perdemos o centro de Cristo. Perdemos la centralidad de Cristo. Cristo é o centro de tudo. Cristo es el centro de todo. O problema El problema é que ele segue no centro. que Él sigue en el centro. Nós é que nos apartamos dele. Nosotros es que nos apartamos de E quando Él. estamos no canto, Y cuando estamos en la esquina, fazendo nossa vontade, estamos haciendo nuestra propia Nossos voluntad, desejos. nuestros propios deseos. estamos distraídos. Estamos distraídos. Cristo não é Rai, Ah, tu, xere, Calé, calabara, Mahai. xere, me canta, labaxi, calabara, barache. Cristo já não é nossa prioridade. Cristo quizás ya no es más nuestra prioridad. Cristo já não é mais o foco. Cristo ya no es más nuestro foco. Cristo só quando der tempo. Cristo quizás es solamente cuando tener Só tiempo, quando der culto. cuando tener culto, Só quando alguém me convidar para a igreja. cuando alguien me invitar para ir a la Meu iglesia, irmão, un hermano, amanhã de manhã, mañana por la mañana, quando você acordar, cuando usted despertar, aí ele estará, ahí Él va a estar ei, dizendo para você, diciendo para ti, Eu te para amo. usted, yo te amo, eu quero estar contigo, yo quiero estar contigo, eu quero ser o primeiro, yo quiero ser el primero, quero ser o grande amor, yo quiero ser tu grande da amor tua vida. en tu vida. O Espírito Santo El Espíritu Santo não mora aqui dentro. no vive acá dentro. 1 Coríntios 3,16. 1 Corintios 3:16. Não sabeis vós No sabéis vos, que sois o templo do no sabéis Espírito Santo? vosotros que yo soy el templo del Espíritu Santo. Escute-me. Escúcheme, Quando você está no trabalho, cuando usted está en su trabajo, o Espírito Santo el Espíritu Santo foi embora da casa, salió de su casa. Perdón. saiu da sua casa? Salió de su casa. Não. No. Quando você está tomando banho, Cuando usted está bañándose, o Espírito Santo el Espíritu Santo saiu da sua casa? salió de su casa, de su No. hogar. No. Quando você está Cuando usted está lá na escola, allá en la escuela, jovem,
joven, o Espírito Santo el Espíritu Santo, ficou dentro da igreja, quedó dentro de la iglesia, esperando você no próximo culto? esperando usted en la próxima reunión. Não. No. Aí ele está. Ahí Él está. E está para quê? Y Él está, ¿sabe para Para qué? usar você, Para usarte, para representar para Cristo representar a uma Cristo, a geração una que generación precisa do que Senhor. necesita del Señor. Agora escute. Ahora escúcheme. Quando João está na ilha de Patmos, Cuando el joven está en la isla de quando Patmos, João está na ilha de Patmos, cuando Juan está en la isla de Patmos, ele mira, Ele vira, mira. Ele vira, porque ouve uma voz, ele dobla y escucha una voz. e a voz é de Cristo. Y la voz es de Cristo. Mas quando ele vira para Pero que olhar, cuando él mira para intentar mirar, ele não vê Cristo. él no está mirando Cristo, vendo Cristo. Quantos entendem? ¿Cuántos están entendiendo? Ele ouve a voz de Él Cristo. escucha la voz de Dios. E quando vira, Y cuando mira, vira, vira, yo no sé la palabra vira. vuelve. Cuando vuelve así, Eu vou cuando traduzi-lo. él da vuelta, él no ve Dios. Vamos? Gira. Gracias, hermano. Então vamos de novo. Vamos una vez más para usted entender. Ele está aqui Él está aquí. e ouve a voz Él de Cristo. escucha la voz de Cristo. Quando gira, Cuando gira, não vê a Cristo. no ve Cristo. O que ele vê? O que ele vê? 7 candeeiros. 7 candeeiros. E a própria Bíblia Y diz la propia Biblia habla que são as 7 que son las igrejas. 7 iglesias. E a voz sai. Y A voz la sai voz sale de dentro de dentro dos 7 de los candeeiros. 7 candeeiros. Sabe o que isso me ¿Sabe ensina? que eso me enseña? Que o mundo Que el mundo só vai ver e ouvir a solamente Cristo va a ver y escuchar a Cristo através da a igreja. través de la iglesia, por intermedio de la iglesia. Diga comigo, uau. Hable así conmigo, wow. Faça a cara Hace una cara así, ó, de quem parece de quien está parecendo que está ouvindo a voz de que está Deus. escuchando la voz de Dios. Vamos. Amém. Amén. Nós precisamos Nosotros necesitamos entender entender o que o pastor falou o que aqui. el pastor predicó aquí. Embaixador Embajadores é alguém que representa es alguien que representa uma pátria una patria em terras en desconhecidas. tierras desconocidas. Nós Nosotros representamos o reino do céu. representamos O reino do el céu. reino de los cielos. Para isso, Para eso, Ele nos deu Él poder nos entregaste poder e autoridade. y autoridad. Sabe o que isso significa? ¿Sabe qué eso significa? Eu, como advogado, posso explicar Yo isso como abogado puedo explicar eso para com usted toda humildade. con toda humildad. Quando alguém Cuando alguien tem uma causa tiene una causa que tem que levar diante do y juiz tiene que llevar delante del juez e ele não pode ir, y él quizás no puede ir porque no direito falamos porque en el directo, en la abogacía decimos que não tem capacidade que no jurídica. hay capacitación jurídica. Ele necessita Él necesita um intermediário de una persona que intermedia, que chegue diante do que juiz se acerque delante del juez e o represente. y lo represente. Então eu vou explicar. Por eso entonces voy a explicar. Está no meu escritório, Allá en mi escritorio, O a mi cliente mi chega. oficina, mi cliente llega, me assina uma procuração firma una procuración e diz: y habla. vai até o juiz Vaya hasta el juez e faça isso, isso, y isso hace eso, eso y eso em meu nome. en mi nombre. Eu pego a procuração, Yo agarro esta procuración vou diante do y juiz voy adelante del e juez digo: y hablo. quero isto, isto, Quiero isto, eso y eso. mas não vim em meu nome. Pero que yo no venía en mi nombre. Eu vim em nome dele. Yo venía en el nombre de Eu él. estou o Yo representando. estoy representando. A Bíblia diz La Biblia dice que Jesus foi, que Jesús fue, mas ele disse: pero que le dijo, em meu nome, en mi nombre, em meu nome, en mi nombre, em meu en nome. mi nombre. Alguém está entendendo Alguém está isso? entendendo isso? Em meu Em nome, mi nombre. expulsarão Echarão demônios, fora demônios. sararão os Sararão os enfermos, enfermos. pregarão a minha palavra, Predicarão minha pisarão palavra. serpentes e Pisarán en escorpiões, serpientes y escorpiones e nada y nada nos fará dano algum. hará algo a ti. Quando expulsa um demônio, Cuando usted echa fuera un demonio, não diz em nome de Tiago, no habla así en nombre de Tiago, em nome de Lucas, en nombre de Lucas, em nome do pastor, en el nombre de Adolfo, pastor, senão sino que tem uma procuração tiene una procuración assinada pelo Rei dos Reis, firmada por el Rey de Reyes para você que é para que embaixador, usted es embajador, representá-lo. representado. Por isso, quando os demônios ouvem esse nome, por eso cuando los dos demonios escuchan este nombre, estremecem e ellos tem que sair. temblan y tienen que salir. Amém! Amén. Uau! Wow. Agora escute Ahora escuche tudo isto. todo eso E aqui termino. y acá termino. Ah, Oh, agora é verdade, irmão. ahora es de verdad, hermano. Eu estou na igreja, não puedo mentir. Yo estoy en la iglesia, no puedo mentir. Yo voy a terminar de verdad. No sé. Glória, glória. Gloria a Dios.
Tudo isso Todo eso só é possível solamente es posible através da ação do a Espírito. través de la acción del Espíritu Santo. Os homens estão tentando, Los hombres están intentando, através de recursos humanos, por intermedio de los recursos humanos, fazer entretenimento e movimento. hacer con un entretenimiento E movimento. y movimiento. Mas isto não é Pero avivamento. que eso no es avivamiento. Somente o céu, Solamente lo siervo. cielo, pode produzir um avivamento. Solamente lo siervo puede producir un avivamiento. Somente o céu Solamente el cielo pode converter almas. puede converter, Escute, no Brasil, cambiar almas. no Brasil, En Brasil tem igrejas cheias hay iglesias muy llenas de pessoas vazias. de personas vacías. Porque aí estão, Porque ahí están. porque lhe prometeram algo. Porque prometieron para ellos algo. Não porque Jesus transformou No suas porque vidas. Jesús cambió su vida. Aí estão Ahí están pessoas personas que por métodos humanos, que por metodologías humanas, e assim a psicologia explica, así la psicología explica que a criança você trata de duas que maneiras. el niño usted trata de dos formas. Ou pela recompensa, O por una recompensa ou pelo medo. o por quizás por miedo. Te explico. Te explico. Quando eu quero que o Lorenzo Cuando- faça algo, Cuando yo quiero que Lorenzo haga algo, digo, yo hablo, faça. haga eso. Se não, Si no, pronto. pego. Pronto, Se listo. funciona, ok. ya, si funcionar, tranquilo. O medo. Primero el miedo. Se não funciona, Si no funcionar, eu digo, yo hablo, faça isso. haga eso. E depois, Y después eu te dou um chocolate. te doy un chocolate. Então, se o medo não funciona, Entonces, si el miedo no funciona, a recompensa la funciona. recompensa va a funcionar. Alguns pastores entenderam isso. Algunos pastores quizás entendieron eso. Estão dizendo, Están diciendo vem así. para a igreja. Entonces, iglesia, Vem para a igreja. venga a la iglesia. Se não, Si no, Satanás Satanás vai destruir a tua va a família. destruir tu familia. Vai roubar o teu Va a dinheiro. robar tu dinero. Funciona. Funciona. E estão dentro da igreja. Y la gente está dentro de la iglesia Por medo do por inferno. miedo del E infierno. não sabem eles No saben ellos que vão para o que inferno. van al infierno. Mas em alguns lugares isso não funciona. Pero que quizás en algunos lugares eso no funciona. E aí trazem a recompensa Ellos traen la recompensa e dizem, y hablan así. vem para a igreja Vengan hasta la iglesia e mude de vida. y cambie de su vida. Vem para a igreja Venga para la iglesia e fique rico hoje y quedan mesmo. ricos con mucha plata hoy mismo. Está entendendo? ¿Está entendiendo? E talvez Y quizás até aconteça. hasta aconteça, suceda. Não sei. No sé, Mas não sabem eles. pero que não sabem ellos Que isso não tem nada a ver com avivamento. que eso no tiene nada que ver con Isso não avivamiento. tem nada a ver com igreja. Eso no tiene nada que ver con iglesia. Está mais parecido. Eso está más parecido. Seichonoye. Seichonoye. Não sei se aqui há No sé si hay esta secta acá. uma seita oriental que diz: Es una secta oriental que habla. pare de sofrer. Para de sufrir. Você é uma fagulha da glória do universo. Usted es solamente un puntito de la gloria del universo. Sim, você é importante. Sos importante. Que lindo. Que lindo. E Jesus disse: E Jesus diz, quem quiser vir quem depois de quer mim, vir depois de mim, negue a si mesmo, negue a si tome mesmo, a sua tome cruz, a sua cruz e me e siga, siga-me, porque a porta do porque reino la puerta del reino ainda é estreita. aún es estrecha. Está entendendo isso? ¿Están entendiendo? Em Atos, En Hechos, Pedro pregou um sermão Pedro predicó un sermón e ganhou 3.000 almas. y ganó 3.000 almas. Hoje, Hoy pregamos 3.000 sermões, predicamos 3.000 sermones Ganhamos uma y alma. ganaron una alma. mas isso vai mudar. Pero que eso va a cambiar. Deus está restaurando a Dios igreja. está restaurando la iglesia. Amén. Amém?